Essa noite, aqui no Almanaque Jurídico, o Dr. Fábio Beckmann Schneider vai conversar bastante com a gente sobre as câmaras de conciliação e arbitragem. Doutor, muito boa noite. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui muito felizes com o convite e dizer que a ideia da arbitragem, da mediação e da conciliação é uma ideia já que vem de muito longe. Aliás, muito antes dos tribunais judiciais como nós conhecemos hoje. Ou seja, desde a antiguidade, este método de solução de controvérsias já é utilizado. E também no Brasil foi muito utilizado. As nossas famosas ordenações filipinas previam esses métodos de solução de conflitos extrajudiciais e, portanto, na verdade, não é uma novidade, mas agora, recentemente, desde 1996, com a nova legislação, tem despertado mais interesse no público em geral em buscar esta forma de solução de controvérsias. Como é que o cidadão, a pessoa comum, vai entender a mecânica disso, já que é um pouco diferente de processos judiciais? Como é esse funcionamento, enfim? Vamos pegar um exemplo que eu dou para os meus alunos na universidade. Algo absolutamente corriqueiro na vida das pessoas: a compra e venda de um imóvel. Bem, não importa se está na condição de vendedor ou de comprador, pode constar no contrato, seja promessa de compra e venda, seja compra e venda definitiva, a cláusula compromissória. A cláusula compromissória é extremamente simples. Nós estamos falando de algo de 3, 4 linhas no contrato. Lá, em síntese, vai estar dito que as partes se comprometem a utilizar, por exemplo, a Câmara Brasil-Itália para solucionar o seu problema. É simples assim, não há custo nenhum. Esta cláusula está à disposição de todas as pessoas que quiserem fazer uso dela. Inclusive, acredito que será disponibilizado aqui o telefone da Câmara para que as pessoas liguem para lá. Não, mas como é que é essa cláusula? Consta na internet, a Câmara pode ceder a utilização dessa cláusula. Basta que conste a cláusula no contrato, nada mais. Mas como é que funciona essa relação? O compromisso conciliatório e o compromisso arbitral. Qual a diferença deles para o cidadão que usa esse mecanismo? Justamente, ou seja, existe esse outro aspecto que foi destacado no primeiro bloco, que, ao meu juízo, é a principal vantagem, a liberdade. Digamos que as partes que contrataram aquela compra e venda não querem que ocorra a arbitragem, querem apenas que ocorra a mediação e a conciliação. É possível. Não há problema nenhum, existe esta liberdade. Ou seja, a mediação é aquele mecanismo no qual as partes são colocadas frente a frente e o mediador vai ouvir as partes e pouco interfere. A conciliação é o mesmo sistema, mas com uma maior interferência do conciliador. E pode cessar aí a tentativa. Não há a necessidade de prosseguir para a arbitragem. É bem verdade que tanto na mediação quanto na conciliação não há os aspectos positivos da arbitragem, ou seja, dos efeitos da sentença arbitral. E se há uma sentença arbitral, né? Qual é a força que se tem para que ela seja cumprida? Como é que se faz trabalhar os efeitos dessa sentença? A questão da sentença arbitral, inclusive, logo após a promulgação da lei, foi objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Se havia a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário após a decisão da sentença arbitral. E ficou decidido perante o Supremo Tribunal Federal que isto não é possível. Então, vai depender da forma como
a instituição arbitral, no caso a Câmara Arbitral, determina a possibilidade de recurso ou não. No caso da legislação, ela prevê apenas uma hipótese de recurso que no jargão jurídico se denomina de embargos, explicando, um pedido de esclarecimento da sentença, apenas esse. E não existe a possibilidade de se recorrer ao judiciário, ou seja, o que está decidido pela Câmara Arbitral está valendo. Indo à segunda parte da sua pergunta, na impossibilidade de cumprimento do que determinou essa sentença... Para usar um termo simples. Sim, se recorre ao Poder Judiciário. Eu disse na impossibilidade muito mais pelo mero descumprimento, né? Porque eu acho que é disso que nós estamos falando. Mas aí se vai ao Judiciário, né? Exatamente. Aí vale exatamente como vale uma sentença judicial. Vale como uma sentença. Não tem que se iniciar o processo todo. Não. É execução direta. Então, todo aquele trâmite que se poderia ter para determinar se quem tem ou quem não tem razão fica superado. Ou seja, se poupa de novo um bom tempo de processo. No mínimo aqueles 2 anos que já foram referidos. E temos o desfecho mais ou menos vinculado a isso. Então, quer dizer, o judiciário vai pegar e vai aplicar, só se chegar lá, né? Se houver a necessidade da intervenção do judiciário, ele deve cumprir o que determina a sentença judicial. Evidentemente que nós estamos falando da sentença arbitral perfeita, que não tenha nenhum vício, que não tenha nenhuma nulidade. Claro que esses aspectos podem ser alegados no judiciário, mas a interpretação do judiciário será muito restritiva nesse aspecto. Eu vi no material aqui da Câmara de Comércio Italiana, relacionado a essa questão das comissões, que as vantagens aqui está disposto aqui: rapidez, sigilo, economia, flexibilidade e informalidade. Doutor, nós temos pouco tempo ainda, eu queria lhe fazer a seguinte questão. Resumidamente, as vantagens de nós procurarmos esse sistema. Justamente estas que o Dr. Jorge Berges acabou de referir. Vejam no aspecto do sigilo. O processo judicial, exceto aqueles que tramitam em segredo de justiça, eles podem ser acessados por pessoas que não fazem parte do processo. Isto é um aspecto que pode ser muito prejudicial às partes. O aspecto da economia, como já foi referido, em demandas que envolvam um relativo valor, nós falamos num parâmetro de R$100 mil, os custos são em torno de 50% de se demandar judicialmente. É uma economia considerável. Tempo, que também importa em economia. Nós estávamos falando em média, existem processos judiciais que demoram décadas, mas em média, no mínimo, um processo judicial, seja nos juizados especiais, seja no juízo comum, dura mais de 2 anos. A lei prevê para a solução 6 meses. Em média, o procedimento arbitral 90 dias. Enfim, as vantagens são realmente muito interessantes. Doutor, o nosso tempo acabou. Eu acho que eu tinha mais perguntas aqui, nós vamos ter que deixar para uma nova oportunidade, mas nós estamos colocando o telefone da Câmara para solução de outras dúvidas. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Almanaque Jurídico, Dr. Fábio Schneider, advogado e árbitro das câmaras de mediação, de conciliação e arbitragem. Obrigado, doutor, uma boa noite. Obrigado. Até nosso próximo encontro.